E aí galera, eu sou o Dr. Celênio Campos Filho e sejam bem-vindos ao canal Esporte Medicina. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para vocês sempre serem avisados quando tiverem novos vídeos. E aí galera, então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a relação entre a alimentação, a parte nutricional e o nosso sistema imune, quando nós praticamos atividade física. Bom, para começar eu quero dizer que a alimentação é um fator essencial para o nosso controle do sistema imune, principalmente quando a nossa demanda energética é muito maior. Isso acontece quando nós praticamos atividade física ou estamos internados por algum politrauma, alguma infecção grande. Então é muito importante focar na parte nutricional desses pacientes. E quais são os problemas? Quando a parte nutricional prejudica esses pacientes? Bom, quando nossa dieta não é adequada, é o principal deles. Antes de pensar em vitaminas, antes de pensar em suplementos, nós temos que pensar na nossa dieta comum, na nossa dieta do dia a dia, que é composta de carboidrato, os macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura. Quando você não se alimenta de acordo com as recomendações e você tem um extremo dietético entre esses macronutrientes, por exemplo, carboidrato em excesso demais, mais de 80% do que você consome é carboidrato, ou proteína em excesso demais, carboidrato muito abaixo, 3% de carboidrato, uma dieta cetogênica. Quando nós estamos nesses extremos, nós temos a tendência de deprimir nosso sistema imune. Além disso, que esse seria o principal, então o mais importante é comer bem, seguir uma orientação nutricional adequada. Além disso, nós temos outros fatores que podem prejudicar, que são a falta também, aí nós estamos falando da extremidade, a falta e o excesso de vitaminas ou oligoelementos. Bom, como nós podemos ver nessa tabela que vai aparecer aqui do meu lado, toda vez que nós temos uma restrição calórica inadequada, uma restrição calórica grande, que é um balanço energético, é uma quantidade de caloria que a gente come menor do que aquela que a gente gasta. Uma ingestão de carboidrato diminuída, muito pequena, como nas dietas very low carb, como nas dietas low carb, principalmente relacionada a uma atividade física mais alta, uma intensidade mais alta. Uma restrição de micronutrientes, principalmente vitaminas, uma restrição de aminoácidos, um balanço de aminoácidos muito negativo e uma desidratação, nós deprimimos nosso sistema imune. E provavelmente essa depressão do sistema imune tem relação com o que esse gráfico fala, aqui ao lado desses fatores, que são o aumento de hormônios importantes como cortisol, ACTH, o aumento de noradrenalina e adrenalina e aumento do glucagon, que fazem com que o nosso sistema imune acabam sendo deprimido. E esse tipo de fatores também fazem com que nossa testosterona baixe e a insulina também, que são protetores e ajudam a estimular nosso sistema imune. E como vocês viram eu falando, né, como fator de risco nessa tabela que eu mostrei, o carboidrato, o déficit da alimentação de carboidrato é muito deletério para o sistema imune. Dentre todos os macronutrientes, eu citaria ele como o mais importante, porque ele é a nossa fonte de energia principal. E o que acontece quando nós fazemos uma dieta muito baixa de carboidrato? Ou muito rica também, como o extremo são muito deletérios. Bom, a dieta, por exemplo, cetogênica, com menos de 50 gramas de consumo de carboidrato no dia, acaba fazendo com que nosso sistema imune, nossos leucócitos circulantes diminuem. E isso também acontece por uma depressão do sistema linfocítico por causa do aumento de produção de cortisol, de ACTH, de catecolaminas. Essas substâncias diminuem nosso sistema, o funcionamento do nosso sistema imune como um todo. Não podemos esquecer que como o carboidrato, como a glicose, é a principal fonte de energia, uma das principais fontes de energia das nossas células, isso acontece também com nossas células do sistema imune. Só para vocês terem uma ideia, a glutamina, que é um dos mais falados, suplementinhos queridinhos para a nossa saúde, para melhorar o sistema imune, não chega nem a 1/10 do que nossa célula necessita de glicose
para conseguir funcionar adequadamente. Então a glicose é usada 10 vezes mais, a quantidade de glicose que nós temos dentro da nossa célula e a utilização dela chega a ser 10 vezes maior do que a utilização de glutamina. Então, com isso, nós temos uma noção da importância energética que a glicose tem e o carboidrato, né, que tem para o funcionamento do nosso sistema imune. Mas também a falta de glicose, de reserva de glicogênio dentro da nossa célula muscular, também faz com que a quantidade de glutamina plasmática seja também menor. Então, outro fator aí que pode dificultar nosso sistema imune de atuar. Vou dar um exemplo para vocês. De acordo com esse estudo publicado por Mitchell em 1998, o que ele fez? Ele botou pessoas para praticar 1 hora de atividade física de alta intensidade, quer dizer, 75% do VO2 máximo, que realmente é alta, extremamente extenuante, de maneira contínua. Ele separou 2 grupos para fazer esse tipo de atividade. Um grupo que ficou sob restrição de carboidrato 2 dias antes e outro grupo que comeu um carboidrato de maneira adequada 2 dias, durante esses 2 dias de preparação para o treinamento. O grupo que ficou em restrição de carboidrato se teve uma quantidade de sistema de defesa circulantes muito menor do que o grupo que ingeriu o carboidrato. Então esse é um artigo muito bom para citar, para mostrar para você da importância do carboidrato no nosso sistema imune. Esse estudo do Mitchell fez uma depressão de carboidrato antes através de uma atividade física e aí depois fez uma atividade física secundária posterior, já com essa depressão de carboidrato, que aí sim mostrou essa depressão do sistema imune. Então isso é importante para vocês terem uma ideia da importância do pós-treino, da ingestão de carboidrato durante, intra e pós-treino, para recuperar para a sessão seguinte de treinamento. Outro macronutriente muito importante para o nosso sistema imune é a proteína. A proteína é o queridinho da maioria dos praticantes de atividade física por sua relação com o aumento de massa magra, com a sua relação direta com a nossa massa muscular. Bom, quais são os problemas o que nós podemos falar sobre a proteína e o sistema imune? Nós temos nossos grupos de risco, né? Quais são os grupos de risco para ter uma depressão, um consumo inadequado de proteína e com isso diminuir nosso sistema imune? Bom, os grupos de risco são os pacientes que estão em restrição calórica. Dependendo da quantidade de restrição calórica, não se consegue colocar a quantidade de proteína por quilo necessária para aquele paciente. Lembrando que o praticante de atividade física tem que consumir uma quantidade de proteína por grama por quilo muito maior do que os não praticantes, então chegando a 2 gramas por quilo, normalmente ficando em cerca de 1,5, 1,6 gramas por quilo a 1,8. Algumas diretrizes falando no mínimo 1,2 e outras falando no mínimo 1,4, né? Então, pessoas com restrição calórica às vezes não conseguem chegar nessa quantidade de proteína. Pacientes vegetarianos ou veganos, esses pacientes também sofrem muito com a quantidade de proteína, principalmente se não tiver uma alteração nutricional, se não tiver uma orientação nutricional, perdão. Porque quando nós largamos a nossa fonte de proteína principal, que seria as carnes, os alimentos de origem animal, se não tivermos uma orientação sobre a quantidade de legumes, quais os alimentos certinhos nós devemos comer, acaba também tendo uma dieta muito rica em carboidrato e muito pouca de proteína, e com isso também deprimindo o nosso sistema imune. E o terceiro e último fator de risco que eu citaria são as dietas mal balanceadas. O que seriam essas dietas? Como eu falei anteriormente, os extremos. Você dar preferência muito grande por um tipo de macronutriente e deixar o outro em déficit. Então, dietas, por exemplo, com excesso de proteína e uma quantidade de carboidrato muito pequena, como a cetogênica, por exemplo, acaba ferrando o seu sistema imune, acaba deprimindo o seu sistema imune também. A proteína, ela tem relação direta com nossas células de defesa. Então, o baixo consumo de proteína acaba afetando nossa produção de tela T, podendo chegar a uma atrofia disseminada do nosso sistema linfóide. Isso é para vocês terem uma ideia da importância da proteína no nosso sistema de defesa. Outro macronutriente que nós não falamos é a gordura.
Bom, por que eu não falei da gordura? A gordura não tem muitos estudos mostrando a sua relação com o sistema imune, mas não podemos esquecer que a gordura tem relação direta com nossa produção de hormônio, testosterona, que é muito importante para a gente, para o nosso sistema de defesa, e também ela é a principal formadora pela camada de fosfolipídio da nossa membrana plasmática das nossas células. Então, com certeza tem um comprometimento, mas ainda não tem estudos fidedignos falando que excesso ou a falta fazem com que nós também deprimimos nossa imunidade. Outro alerta importante que eu queria dar é sobre o consumo de álcool. O álcool tem relação direta com nossa depressão do sistema imune. Como nesse estudo publicado por Afshar e colaboradores em 2015, nós podemos ver que o consumo de álcool após um treino de alta intensidade ou após competições faz com que nós aumentamos a nossa chance de ter infecções de maneira geral. E para finalizar, nós vamos falar sobre as vitaminas e alguns oligoelementos, são os minerais, que são o ferro, zinco e tudo mais. Bom, com relação às vitaminas, eu queria deixar claro a importância de todas elas. Principalmente, quais são as vitaminas que têm relação direta com o nosso sistema imune. Das lipossolúveis, nós temos a vitamina a vitamina E e a vitamina D como os principais importantes. E das hidrossolúveis, nós temos como importantes principalmente a vitamina C e as vitaminas do complexo B. Todas elas são extremamente importantes, mas isso não significa que a suplementação delas, tomar elas em forma de comprimido, sejam boas, melhorem nosso sistema imune. Não, o excesso dessas vitaminas podem ser também extremamente prejudiciais para o nosso sistema imune. As vitaminas antioxidantes, por exemplo, como a vitamina C e E, tem uma relação direta na nossa proteção do sistema imune, mas existem já estudos que mostram que o excesso da vitamina E, e também depois eu vou citar alguns livros como referência para vocês, o excesso da vitamina E é tóxica para o nosso sistema imune e acaba também deprimindo ele. De todas essas vitaminas, a única que a gente realmente indica uma suplementação, porque ela é muito comum estar deprimida na população de hoje em dia, porque a sua quantidade dentro do nosso corpo não está relacionada com a quantidade que a gente ingere, porque a maior parte, 80 a 90% do que nós temos de vitamina dela no nosso corpo é feita através do sol, é feita de maneira endógena e estimulada pelo contato com a luz solar. Seria a vitamina D. Então a vitamina D, que além de ter importância para os praticantes de atividade física com relação à massa óssea, massa muscular, ela tem uma importância grande com o nosso sistema imune e é muito comum ela estar baixa nesses pacientes. E existem muitos estudos que mostram que vitamina D um pouco mais elevada, não acima níveis estratosféricos 100, 70, 100, não, mas de números bons, altos, como 50, 40, tem uma relação muito boa com o aumento da proteção do nosso sistema imune. Existem algumas evidências também que a vitamina C suplementar, em torno de 500 miligramas dia, podendo chegar até 1 grama dia, tem uma certa melhora do nosso sistema imune, tá? Mas existem estudos conflitantes, outros mostrando que não. Mas lembrando, o excesso de vitamina C também é prejudicial para a nossa saúde, aumentando a nossa chance de produção de cálculo renal, também aumentando, em poucos casos, raros casos, a nossa absorção de ferro, entre outros problemas que podem causar. E para finalizar as vitaminas, eu vou citar esse artigo publicado por Histol em 2009 e por Infante em 2010. Nesses artigos, eles mostram que o exagero de consumo de vitaminas antioxidantes acabam fazendo com que nossa adaptação à atividade física seja prejudicada. Então, por exemplo, quando nós fazemos mais atividade aeróbica, esse tipo de atividade física estimula muito o nosso aumento de mitocôndrias celulares. E, infelizmente, quando nós temos exagero do consumo desses antioxidantes, e diminuímos essa produção de mitocôndrias. E com relação aos minerais, eu gostaria de focar na importância do zinco, mas também não do exagero do zinco, dela estar presente na sua alimentação de uma maneira adequada, e principalmente do ferro, que é o nosso déficit mais comum. Então, cerca de 25% dos praticantes de atividade física acabam tendo déficit de ferro. Então, não se esqueça de consumir alimentos ricos em ferros e de ficar sempre
observando se isso é uma falta, principalmente através do hemograma, se você vai apresentar alguma anemia, porque a falta de ferro também prejudica muito o nosso sistema imune. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas qualquer dúvida é só deixar no campo de comentários. E é isso. Um grande abraço a todos.